creio que essa palavra ela se originou quando nós estávamos aqui reunidos nos jovens na semana passada. Nós estamos fazendo um estudo, para quem não sabe, que é do livro A Senda do Calvário, né? E na semana passada nós falamos sobre um assunto que era cálices transbordantes, né? Então, dali o Senhor começou a gerar uma inquietação no meu coração para trabalhar especificamente comigo, eu creio, né? E quem estava naqueles jovens, que eram poucos, eu creio que todos foram edificados, né? Então esse assunto ele falava sobre cálices, né? Sobre transbordar a vida de Cristo, para quem não sabe. Então só para nós dar um iniciozinho assim, né? Sobre o que nós vamos falar. Então vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia também em João 4. Por favor. Então aqui os irmãos já devem conhecer essa história, né? Fala aqui da mulher samaritana, uma história bem conhecida da Bíblia. Mas aqui dentro tem várias riquezas que a gente pode extrair para as nossas vidas. E em especial fala sobre um assunto que no nosso meio, quando nós estamos juntos, a gente não fala muito, né? Vamos ser bem realistas. Eu falo por mim, que eu não falo muito. A não ser quando tem um estudo específico sobre, né? Ou como foi nesse assunto dos jovens. Então, vamos ler aqui juntos, até o versículo 26. Amém, irmãos? Hoje vai ser assim, bastante leitura, eu acho, né? Nós possamos reter aquilo que o Senhor quer falar conosco. Amém? Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: Se você conhece o dom de Deus e quem que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu? Assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: Vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus disse: Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito,
e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Então quero falar um pouco sobre o que Jesus fala aqui, né? Sobre o assunto. Ele fala sobre fonte, sobre água, né? Sobre beber. E se eu pegar o versículo aqui, se nós pegarmos o versículo 10, que Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva, certo? Se nós parar para analisar, nós como seres humanos, nós precisamos de água para beber, até mesmo para viver, né? Nós estávamos dando uma pesquisada hoje de tarde e no link que nós achamos ali no nosso amigo Google, falava que se nós ficarmos de 2 a 7 dias sem beber, acontece que daí o nosso organismo ele vai desfalecer. Nós podemos até morrer se nós ficar muito tempo sem beber água, né? Mas nesse contexto, o que Jesus fala é sobre água viva. E a água viva, ela serve para alimentar o nosso espírito. Pois a água viva que Jesus nos fornece, ela é para a vida eterna. Eu também achei um comentário sobre manancial, que dizia no Google. E manancial, ele é um local onde a água se origina. É uma nascente, uma fonte durável de qualquer coisa. Se nós botar no nosso amigo Google ali, ele vai nos dizer o que é um manancial. Então, é um lugar onde se origina uma nascente, aonde sai água, e aí se vai para os rios afora, né? Mas uma das coisas que o Senhor vem gerando no meu coração com referente à fonte é: qual é a fonte, de qual nascente de água eu, Diogo, estou bebendo? Qual é a fonte que nós, como igreja, estamos bebendo? Como eu falei, se nós tomarmos água, a nossa água normal, ela vai ser para alimentar o nosso corpo. Mas a água que Jesus nos dá, ela serve para alguma coisa também. É para alimentar o nosso espírito. Se nós parar para analisar e olhar a água viva que Jesus nos fornece, ela é uma água de uma nascente pura e limpa. Se nós parar também para analisar, nenhuma nascente, até estava falando antes com o Marcos sobre nascente, eu desconheço alguma nascente que produz água suja, água poluída. Nós não vemos assim uma nascente que produz esse tipo de água, né? Dificilmente. Então, a nascente pura, a nascente espiritual que eu quero comentar hoje com vocês, é a nascente que Cristo nos dá. Ela se origina em Cristo e ela produz em nós água viva. A nascente poluída, que eu vou fazer um comentário das duas, é uma nascente que se origina no eu. E mais um comentário de um estudo também: tudo aquilo que se origina no eu é pecado. Tudo aquilo que começa como eu, como centro, é pecado. Tem um Provérbios que fala um pouco, ele só menciona um pouquinho disso, né? Podemos abrir ali, Tomás, eu ia dizer mico, né? 25, 26. Vamos abrir ali. Deixa eu achar aqui também. Colocou ali, Tomás? Como fonte que foi turvada e manancial contaminado, assim é o justo que cede ao ímpio, né? Como eu tinha comentado, nenhuma fonte ela se origina numa água limpa, numa água suja. Ela é contaminada, ela acaba sendo poluída por alguma coisa, mas no nosso caso, na nossa vida, essa fonte espiritual, a gente pode deduzir, eu acredito que seja isso, que ela pode ser contaminada pelo pecado. Se nós pararmos para analisar, há quanto tempo faz
que nós como igreja, tá, irmãos? Vê se não me entendam mal, mas eu digo nós como igreja. Nós temos fluídos, rios de água viva, como assim diz a palavra. Eu falo por mim assim, na minha casa também. Não quero aqui generalizar todo mundo, né? Porque eu sei que tem muitos irmãos que buscam o Senhor, que têm uma vida no Senhor, que têm intimidade com o Senhor. Mas quanto tempo faz que nós, como igreja, não produzimos essa água viva, esse rios de água viva, como fala nesse texto que nós lemos aqui de João? Alguma coisa está errada. E é nesse contexto que eu quero compartilhar hoje com os irmãos. Quais são os pecados que contaminam a nossa fonte de água viva? Muitas vezes, nós nos atormentamos na mente e no coração. É porque a nossa alma está doente. É porque se a gente falar de pecados aqui, a gente vai falar mentira, ira, entre todos os pecados que todo mundo aqui já conhece. Se nós falar também de pecados na área sexual, e aí já sabemos denominar o nome de cada um. Mas tem pecados, irmãos, que estão lá no fundinho, no íntimo do nosso coração. E esses pecados são o que contaminam a nossa fonte. São os pecados que fazem com que nós não fluímos rios de água viva do nosso interior. Né? E eu quero compartilhar alguns desses pecados, dando até exemplos meus também, para que os irmãos possam ser edificados. Eu não gosto de dar nenhum nome assim específico para a palavra, porque eu acho que a palavra ela é simples, né? E nós temos que compartilhar aquilo que está escrito, aquilo que o Senhor tem falado com nós. Mas eu vou citar aqui em torno de 6 a 7 exemplos de pecados que estão escondidinhos lá no nosso coração, que nos impedem de fluir rios de águas vivas, né? E o primeiro que eu botei aqui é um bem comum: pendências com os irmãos. Quem é que aqui não tem, né, algum tipo de pendência? Eu já tive muitas. E o exemplo que eu quero dar de mim é que eu tive uma desavença com um irmão. E por mais que eu tenha perdoado, talvez ele no meu coração, as coisas não ficaram como teriam que ficar. E se originou uma raiz de amargura, né? E o diabo fez a festa no nosso relacionamento. Então, ano passado, eu já tentei pedir perdão para ele, já tinha pedido, até então para mim estava resolvido. Mas não estava para ele. Então, ano passado eu tive que pedir perdão na frente de alguns irmãos, né? E até mesmo restituir a honra. E daí o Senhor derramou um bálsamo assim de cura sobre nós. O Senhor curou o meu coração e curou o coração desse irmão também. Mas nós vamos abrir a palavra ali em Mateus 5, versículo 23 e 24. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. E então volte e faça a sua oferta, né? Às vezes a gente tem aquela coisa assim. Eu vou dar um exemplo aqui prático, né? Meu e do Ayrton. Eu e o Ayrton éramos amigos desde a infância. Pela misericórdia do Senhor, né? O Senhor me utilizou assim para falar de Jesus para ele. Mas dentro desse processo, depois no corpo, nós tivemos uma desavença e ficamos um tempo sem se falar. Eu estou dando um exemplo prático aqui. Não quero expor ele, né? Mas é falar da minha vida. E eu sei que ele é um dos meus melhores amigos hoje, né? E posso falar assim que ele não vai se ofender. Não quero expor assim, né? Mas é para trazer honra e glória para o nome do Senhor. E depois que nós se reconciliamos, o Espírito Santo veio sobre nós. Eu não conseguia fluir como tinha que fluir, porque eu tinha uma pendência. Acontece que daí a minha fonte, ela estava com uma água turvada. Por quê? Porque eu tinha uma pendência com meu irmão. E a palavra diz que toda pendência que eu tenho com meu irmão, eu acabo tendo essa pendência com o Senhor.
Se eu tenho uma pendência com meu irmão, automaticamente eu vou ter uma pendência com o Senhor. O meu impedimento com meu irmão, ele tem que ser quebrado. Porque daí, automaticamente, o meu impedimento com o Senhor também vai ser quebrado. Antes de eu levar a minha oferta, olha só o que fala ali. Não é se eu tenho algo contra o meu irmão, mas se eu sei que o meu irmão tem algo contra mim. Vocês entendem? Eu sei que a Júlia tem uma coisa contra mim. Né? Não é se eu tenho uma coisa com ela. Eu sei que ela tem alguma coisa mal resolvida comigo. Então, antes de eu vir oferecer a minha oferta para o Senhor, eu tenho que ir lá e me acertar com ela. E eu falo isso para vocês, irmãos, porque querendo ou não, a gente é uma congregação pequena e às vezes acontece de nós termos algum assunto mal resolvido uns com os outros. Assim como eu tive. E não foram poucos, muitos aqui já me conhecem. Mas nesse período que eu tinha um assunto mal resolvido com meu irmão, o Senhor não pôde me usar conforme lhe apraz. Né? Então eu estou compartilhando com vocês algo que aconteceu comigo para que os irmãos possam analisar se tem alguma coisa com outra pessoa, né? Ou alguma coisa que esteja impedindo de fluir rios de águas vivas do seu interior, conforme diz as Escrituras ali em João, certo? Será que a gente não está com um pouco de água turvada no nosso coração, na nossa vida? Esse pode ser um ponto, né? Vamos para o segundo. E esse segundo ponto aqui, o diabo tem feito assim, olha, uma tragédia em muitas, né, nessa área assim, né? Que é, vamos abrir a nossa Bíblia ali em 1 Coríntios 11, 12. E o título que eu botei assim, independência no casamento. Mas eu quero ressaltar um pouquinho mais. Primeiro eu vou falar daqueles que não são casados, tá? Então, a gente tem muitas mães também que têm filhos no nosso meio, né? Eu vou começar aqui e depois vocês vão, acho que, entender um pouco melhor, tá? Vamos lá ver o que diz. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher. E tudo vem de Deus. Então, o título que eu coloquei aqui, né? Independência no casamento. Pode ser casais que não vivem conforme o propósito de Deus. Às vezes, com os mais próximos a gente brinca, né? Alguns casos tem até uns homens que são meio bananão e as mulheres acabam tomando a frente, né? Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar daqueles casais, aquelas famílias cujo não estão vivendo de acordo com o que o Senhor quer, né? A gente, lendo esse contexto aqui, que fala sobre, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Eu entendo para mim que nós não podemos fazer nada de maneira sozinho. Fazer coisas sem consultar as nossas esposas. E mesma coisa as esposas, elas fazer algo sem nos consultar. Nós somos dependentes um do outro e do Senhor. Eu estava lendo hoje um pouquinho de uma pregação de um pastor que o Marcos compartilhou, acho que foi num grupo, mas a Júlia foi um pouquinho atrás e achou uma outra pregação dele, do seu pastor Juscelio. E ele faz uma comparação lá com relação a esse assunto, né? Imagina a Cássia. Vamos pegar o Cássio ali, que a Camila, que são casados. Se tu compra um carro novo, tu chega em casa com uma nave, e o valor ele estava metade do preço, né? Custava um valor na tabela FIPE, mas tu chega em casa com uma nave, Camila, tive que comprar, foi uma bênção de Deus. O carro eu comprei pela metade do preço. E o homem, o que o homem vai fazer? Olhar a lata, olhar a quilometragem, olhar o motor, os pneus, a tinta. Não, o carro é 10. Esse aqui é o carro. Mas o acordo que o vendedor lá da revenda fez para ti era que daqui a 30 dias chegasse o carro.
chegasse o documento. Não, vou meter, vou comprar. Chega em casa, Camila, primeira coisa que ela vai fazer. E os documentos? E daí, não me lembrei dos documentos. Né? Na verdade vai vir daqui a 30 dias, então eu não vou me preocupar, porque a questão era que eu tinha que comprar pela metade do preço. Passa os 30 dias, chega os documentos, e quando tu vai ver, tá pura multa. E as multas, elas excedem 3 vezes o valor daquele carro que tu comprou. Que pepino tu arrumou, hein, Cássio? Aquilo que era para ser bênção vira uma maldição. Fez uma coisa independente da mulher, no sentido de não consultar ela, né, para ver o que ela achava, achando que é uma bênção, vai ver depois é uma maldição que tem. É um pepino. Isso, irmãos, eu vou falando para vocês porque acontece. Eu só dei esse exemplo, mas tem tantos outros. Não me perguntem porque eu sou recém-casado, né, Jair? Não tenho todos esses anos de experiência, mas são coisas que acontecem. Quando nós tomamos uma atitude independente da nossa esposa, ou a esposa toma uma atitude independente do marido, em pequenas coisas, ela está fugindo do propósito de Deus. Né? E eu vou dizer para vocês que nas famílias é uma coisa que o diabo tem investido muito, e principalmente nas famílias, às vezes até da igreja. Hoje eu estava pensando em alguns pontos que também tem no casamento, isso acontece bastante, até mesmo a manipulação. Os homens acabam manipulando as mulheres, manipulação emocional. As mulheres principalmente, né, que são mais carentes, acabam manipulando os maridos em pequenas coisas. Isso faz com que o casal não viva o propósito de Deus. E eu acabo percebendo também nos filhos. Eu não tenho filhos. Filhos que acabam manipulando seus pais. Eu quero, faz, acontece. Às vezes os pais estão com a cabeça, às vezes estão que nem varada, nem a varinha passam. Né? Então essa independência no casamento, a independência na família, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que buscar uma direção do Senhor, para que a gente possa ter discernimento em lidar com as nossas esposas, em as esposas em lidarem com os maridos, em as mães que são solteiras lidarem com os filhos, e os pais assumirem o papel que tem que ser feito. Hoje a gente acaba vendo muitas vezes as mães disciplinando os filhos. Não é errado a mãe disciplinar, mas é a função do homem. A mãe só disciplina o filho na ausência do marido. Na presença é o pai quem tem que disciplinar, porque o pai é a autoridade em casa. São pequenas coisas que a gente acaba vendo, percebendo assim. Eu não tenho filhos, né? Mas que a gente acaba percebendo. A dependência, irmãos, que fala nesse versículo ali, a gente falou sobre independência, né? Mas essa dependência que eu falo, que nós temos que ter um do outro, é uma dependência no Senhor. Não é que a mulher seja dependente do marido e o marido dependente da mulher, mas é que os dois têm que ter uma dependência no Senhor, para que os dois, e é isso que eu quero falar para vocês, o marido e a mulher tenham o mesmo espírito. E como isso é difícil. Isso só é possível no Senhor. Que os dois tenham um coração totalmente arrependido, contrito, de buscar ter os encontros dos dois em casa, até os cultos em casa, entre os dois, terem esse hábito de desenvolverem os cultos familiares, a comunhão com o Senhor e até mesmo os dois lerem a palavra juntos, buscarem juntos, né? Hoje a gente vê também uma outra, nessa área do casal, e eu não estou aqui expondo ninguém, tá? Às vezes acontece. Mulher trabalha, a gente sabe que as realidades são completamente diferentes, né? Hoje lá em casa nós dois temos que trabalhar. Em nome de Jesus ainda vai chegar a hora que só eu vou trabalhar e a Júlia vai ficar em casa cuidando dos filhos. A Ana lá é uma privilegiada também, né, Ana? Cuidando das gurias, né? Isso é uma bênção. É uma bênção. Não pensam que isso é ruim, não. Isso é uma bênção. Mas quando os dois trabalham, aí pode entrar uma pequena coisa assim no casal. Esse dinheiro é meu. Eu sou dona. Daí vem a esposa. Esse dinheiro é meu. Eu sou a dona. E onde é que aparecem os probleminhas? Às vezes na hora de dar o dízimo. Cada um dá no seu envelopezinho separado. Esse é meu. E esse é meu.
Não pode ser assim, irmãos. Vamos lá para mais um outro assunto. Eu coloquei aqui, denominei de amor ao dinheiro, né? Eu estou falando para vocês pontos que estão lá dentro do nosso coração, bem escondidinhos, que a gente não fala, né? Mas que vão poluindo o nosso manancial. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Timóteo 6,10. Aqui tem até, eu botei mais uns outros versículos juntos aqui, né? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Né? Então aqui no nosso meio a gente tem irmãos que têm uma condição um pouco melhor, temos outros irmãos que têm uma condição um pouco menor, mas só um pequeno comentário. Então, uma vez um amado discípulo arrumou um serviço, e me recordo assim que o primeiro mês gastou em tudo. Era X de dia, refri de manhã, e o negócio foi, né? Um atropelo. Chegou no mês, não tinha recurso. Mas por que eu estou falando isso? Porque o problema não é o dinheiro. O que diz ali? É o amor ao dinheiro. Nós temos que botar uma coisa na nossa mente. Tudo o que nós temos, não só os recursos, não são nossos. São do Senhor. Do Senhor não é só os 10% que eu venho aqui dizimo, que eu devolvo para Ele. Do Senhor é tudo. Eu posso muito bem dar os 10%, chegar no mês que vem, nós temos um lanche ali com a gurizada dos jovens. O meu irmão está precisando e eu não dar nada para ele. Que loucura! É tudo do Senhor. Os meus recursos têm que ser para honrar o Senhor. Mais um versículo aí, Provérbios 23, 4 ao 5. Eu estou falando para vocês, não estou dizendo que ninguém tem que dar dinheiro aqui, viu? Busquem no Senhor. Né? Não estou pedindo dinheiro, para deixar claro. Provérbios 23, versículo 4 e 5. Não se fadigue para ficar rico, não aplique nisso a sua inteligência. Você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente a riqueza criará asas, como a águia que voa pelos céus. Nós temos que administrar aquilo que o Senhor tem nos confiado, aquilo que o Senhor tem dado para nós. O nosso amor não pode estar apegado no dinheiro. Tem mais um outro versículo que eu coloquei aqui também, que está em Colossenses 3,5, né? Deixa eu botar aqui também rapidinho. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Então, irmãos, não vamos se enganar, porque o amor ao dinheiro, isso é avareza e também é idolatria. Em Lucas 16, né? 16:13, ele fala ali que nós não podemos servir a dois senhores, porque a gente pode muito bem entristecer um e agradar o outro. Ele ainda dá um nome, né? Se nós lermos o contexto ali, vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Eu acho que tem uma outra tradução que fala que o nome ali é Mamon, se eu não me engano. Podem me corrigir aí. Mas na que eu tenho aqui não fala em Mamon, mas tem uma, acho que fala que é Mamon, né? Mamon é o nome desse diabo desgraçado aí que toma o nosso coração. O dinheiro não pode nos dominar, irmãos. O amor, ter dinheiro não é pecado. Os homens, os guris aí, ó, que estão estudando, tem que estudar para vocês terem condições e depois sustentar suas casas, né?
mas não pode ter amor ao dinheiro. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Vamos para mais um outro ponto aqui. Esse é um ponto assim que, esse aqui eu me vejo muito. Eu coloquei aqui orgulho e soberba. Elas andam juntos, lado a lado, como se fosse unha e carne. Essas desgraçadas aqui. Acabam contaminando também o nosso manancial, aquilo que está dentro de nós, né? Vamos abrir aí, Tomás, em Mateus 23, 12. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Vamos ver depois o que isso quer dizer, né? E vamos abrir também em Tiago 4,6. Vamos aproveitar aqui já e botar junto. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês que para vocês não deve ser novidade. Que o orgulho e a soberba, eles são como um mau hálito. Sabem por quê? Porque o mau hálito, quem tem não sabe que tem. Agora, se eu converso com uma outra pessoa, ela vai ver, bato, está com mau hálito. É a mesma coisa o orgulho e a soberba. Quando nós temos o orgulho, o Senhor não consegue nos usar como um instrumento nas mãos dele. Nós não conseguimos edificar as vidas, nós não conseguimos edificar a vida dos irmãos, a vida das nossas esposas, a vida dos nossos filhos. Por quê? Porque nós estamos cheios de nós mesmos, né? E isso acaba poluindo o nosso coração, poluindo o nosso manancial. Mais um outro pecadinho aqui que eu acho que vocês não têm, mas esse eu acho que eu tenho. Um pouquinho, ou todos nós talvez temos um pouquinho, que é a inveja. Quem é aqui que não teve inveja, né? Ou tem de alguma coisa, né? Mas vamos ver um exemplo de um cara aqui que teve uma inveja. Eu só estou dando um exemplo aqui, tá? Que é Saul. Vamos abrir ali 1 Samuel 15, 12. Eu não quero ficar compartilhando conhecimento, né? Porque o conhecimento passa. Mas que o Senhor possa estar trabalhando na vida de cada um, estar falando com cada um, né? Alguns pecados que estão sendo falados aqui, porque isso acaba nos atrapalhando de fluir a vida do Senhor. Aqui em 1 Samuel 15, 12, diz o seguinte. Deixa eu achar aqui. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel: Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Depois, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Então aqui Saul, ele desobedeceu uma ordem de Samuel, né? Samuel disse para ele, ataca aquele povo lá, mas espera eu chegar. Acontece que daí Samuel não tinha chegado ainda, Saul se precipitou e acabou atacando o povo ali, né? E ele até venceu, o cara até venceu, olha só. Saul acabou edificando um monumento para si mesmo. Quantas vezes nós, e eu falo para vocês por mim mesmo, quando eu invejo algum irmão, ou quando tem alguma coisa assim no meu coração brotando, aquele cara lá está sendo usado pelo Senhor, ou outras coisas, o Senhor, irmãos, Ele quer que nós abençoamos a vida dos nossos irmãos, quando esses são usados por Ele, quando esses são abençoados por alguma outra coisa que o Senhor deu, recursos muitas vezes, bênçãos, uma esposa, né, Clemerson? Uma hora vem, né? Os guris são solteiros ali, né, Tomás? Uma hora vem. As esposas também, né? Também são abençoadas pelos maridos, né, Andressa?
São bênçãos que quando a gente não tem, às vezes a gente acaba cobiçando, por que aquele lá tem, né? Então Saul aqui edificou um monumento a si mesmo. Ele queria que todos soubessem que ele, o grande rei, havia derrotado os amalequitas. Tirou aquela honra, aquela glória que era de Deus, desobedeceu à vontade de Deus, aquilo que Samuel tinha dado para ele uma ordem, ele desobedeceu, né? A causa dessa enfermidade espiritual é o desejo de honra, que não é devida, né? Nós lemos um livro que nós compartilhamos com o pessoal do nosso grupo, que é A Bênção de Ser o Segundo, do irmão Evangevaldo. Acho que muitos aqui já devem ter lido. E esse livro fala muito sobre honra, sobre glória, né? E o irmão Evangevaldo, no livro eu me recordo um testemunho que ele disse assim: ele estava vinculado a um irmão que discipulava ele, e naquele momento ele estava passando por umas situações bem difíceis, de trabalho, né, no emprego, em casa, mas ele estava buscando mais um pouquinho. E chegou num grupo que se reuniram num determinado lugar. O discipulador dele foi honrar a vida de alguns discípulos que estavam vinculados com ele. E ele acabou falando: esse irmão está passando por uma situação difícil e está buscando no Senhor, uma dependência no Senhor, assim, assim, assim. E ele já, sou eu. E na hora não falaram o nome dele, falaram o nome de outra pessoa. O discipulador dele foi lá de novo: vou honrar a vida de mais um irmão. Esse irmão, ele é assim, ele é uma bênção, tal e tal. E no livro eu até achei engraçado que ele diz assim, cheguei até a botar a mão na cadeira para me levantar, porque eu era certo que ia ser o segundo que ele ia honrar. E não foi ele. E naquele momento o Espírito Santo começou a trabalhar com ele, que nós devemos ser o segundo na vida dos nossos irmãos, né? De honrar os irmãos quando recebem honra, né? Isso acontece muito comigo também, né? Quando alguém é honrado, a gente tem essa dificuldade de confirmar aquilo que Deus está fazendo, né? Então, é uma inveja que vem, que brota lá dentro do nosso coração. Mais um outro exemplo aqui que eu coloquei, que também aconteceu com o nosso amigo Sagu aqui, que é andar por sentimentos e emoções. Quem aqui já nunca andou por sentimentos e emoções, né? Eu tinha um discipulador que ele disse uma vez para mim que a minha alma era como um corcel indomável. Não preciso nem dizer o porquê, né? Corcel que eu me refiro é um cavalo, né? Ele dizia assim: Diogo, a tua alma é como um corcel indomável. Quando ele falou aquilo entrou lá dentro do meu coração, eu senti uma dor assim, meu Deus, que vergonha. Que vergonha, né? Então, vamos abrir ali também em 1 Samuel 23, do 19 ao 23. Então os zifeus foram falar com Saul em Gibeá, dizendo: não é verdade que Davi está escondido entre nós, nos lugares seguros de Oreza, no monte, acho que é Áquila que se diz, né? Ao sul de Gesimon? Agora, ó rei, conforme o desejo do seu coração, venha, que a nós nos compete entregar Davi nas mãos do rei. Saul respondeu: que vocês sejam benditos do Senhor, porque tiveram pena de mim. Vão agora e informem-se ainda melhor. Descubram o lugar que ele frequenta e quem o viu ali, porque me foi dito que ele é muito astuto, né? Então, o que eu coloquei aqui? Quando nós somos movidos por sentimentos e emoções, nós acabamos ouvindo conselhos maus. A gente sabia da rixa que Saul tinha ali, né? Que ele queria Davi, queria pegar Davi, enfim. E os inimigos dele foram lá entregar Davi. E ele acabou escutando os inimigos dele. Quando nós somos movidos por sentimentos e emoções, eu tenho certeza, isso é tiro e queda. A gente acaba escutando conselhos maus. Quem é que não? Quando eu estava vivendo por sentimentos e emoções, e muitas
coisas na minha vida, vocês acham que eu ia me consultar com o meu discipulador, ou com o pastor, ou com aqueles irmãos que eu sabia que Deus usava para discernir as coisas? Eu procurava aqueles mais fracos, aqueles que iriam dizer coisas conforme a minha vontade. É sempre assim. Só muda de endereço. Quando nós agimos por emoções e sentimentos, irmãos, nós pecamos. Sabe por quê? Porque nós agimos hoje através de uma decisão que nós firmamos com o Senhor. E aquilo que Ele nos dizer, nós vamos fazer. Nós vamos fazer. O que mais eu botei aqui? Quando nós vivemos assim, nós somos escravos, sabem de quem? De nós mesmos. De nós mesmos, né? Nós não escutamos as autoridades, os irmãos, os companheiros. Quantos vínculos de companheirismo nós temos aqui, as gurias, né? Os guris, os casais, as meninas, até as crianças têm. É claro que eles não vão se consultar com os pequenininhos, né? Vão se consultar com os pais ali, né? Mas nós temos vínculos aqui entre nós, de companheirismos. Nós precisamos abrir a nossa vida, confessar os nossos pecados. Quando nós pecamos, botar na luz. Aquele dia que nós tivemos aqui o grupo de jovens, até estou passando por uma situação um pouquinho meio delicada, eu não vou abrir aqui, com relação ao trabalho. Mas naquele dia abriu meu coração para a pessoa que está, para o irmão que estava junto comigo. Pude confessar, botar na luz e pedir para ele orar por mim. E ele orou, e foi uma bênção. E Deus tem feito desde então. Né? Nós não podemos viver por emoções e sentimentos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, isso é uma furada. Porque o nosso coração, conforme diz a palavra, ele é enganoso. E ele vai fazer com que nós nos atrapalhamos nessa caminhada de conhecer o Senhor cada vez mais. Vamos voltar ali para João 4, por favor. Vamos lá para o versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Né? Hoje, irmãos, essa palavra assim, é algo bem prático, para nós analisarmos como é que está a nossa vida. Nós estamos jorrando a água da fonte da vida que Jesus tem colocado em nós, que Jesus tem dado a nós. Como é que tem sido os nossos relacionamentos com os irmãos, conforme a gente estava lendo aqui, né? Como é que tem sido nossos relacionamentos em casa, com as nossas esposas, aqueles que têm filhos, aqueles que moram com os pais? Até mesmo uma vida rasa, né? Se nós parar para analisar aqui nesse contexto, até mesmo uma vida rasa no Senhor acaba sendo pecado. Eu penso uma coisa assim, é que nós não podemos nos contentar com com poucas coisas. A gente sempre tem que buscar no Senhor mais e mais e mais. Sabe por quê? Senão a gente vai ficar estagnado. Nós vamos ficar estagnados na fé. Hoje nós estávamos vindo para cá, nós passamos pelas pontes aqui, quem vai para Veracruz e Santa Cruz, e tinha uns caras pescando, e tinha uma água assim parada. Aquela água estava totalmente turva, acho que nem era turva, era poluída assim, né? O troço tinha uma crosta assim em cima. Até estava pensando, como é que pega um peixe ali, né? Mas a água, quando ela está parada, ela fede. Ela não tem proveito para nada. Como é que está a nossa vida? Nossa água também está parada? Estagnação também acaba sendo pecado, né? Nós falamos aqui também a questão da avareza. Eu tenho devolvido aquilo que um pouco daquilo que o Senhor tem me dado? Jesus tem reinado na minha vida financeira? Eu falo na vida financeira porque é um ponto delicado para todo mundo aqui. Não é só para mim. Não é só para nós lá em casa. É para todo mundo. Né? Orgulho e soberba. Né? A inveja. Como é que tem sido isso na nossa vida? Andar por sentimentos e emoções.
Irmãos, nós precisamos aprender a manter a nossa nascente limpa. Se nós poluirmos a nossa nascente, a gente vai estar prejudicando a nós mesmos, né? No momento em que nós tivermos consciência que a nossa nascente ela está contaminada, seja o que for, pode ser um pequeno pecado, qualquer coisinha, por mais pequeno que seja, né? Nós devemos entregar esse pecado ao Senhor. Pedir que Ele purifique a nossa vida pelo poder do sangue dEle. E a cura, irmãos, ela é imediata. O Senhor, quando a gente abre o nosso coração para Ele, Ele perdoa os nossos pecados. Ele nos traz um bálsamo assim, ó, de paz, de alegria nele. Se nós hoje não temos paz para alguma coisa está errado. Porque Jesus, Ele coloca a paz dele em nós, né? Nós precisamos restaurar isso, irmãos, na nossa vida. Eu estou falando aqui para vocês, mas trazendo para mim mesmo. Eu não estou aqui julgando, eu nem sei como é que é a vida dos irmãos. Mas de forma prática, se nós abrir lá em Tiago 5,16, vamos só recapitular. Lembrar, né? O que diz lá em Tiago 5,16? Pô, eu estou lá em 1 Pedro, aqui, ó, Tiago 5,16. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Isso aí é a palavra prática. Nós falamos aquele dia aqui no grupo de jovens sobre cálices. O assunto era cálices transbordantes, né? Então, se nós temos pecados dentro desses cálices, nós não vamos conseguir transbordar a vida do Senhor, porque o pecado está interrompendo com a ação que Deus quer fazer em nós. Nós precisamos confessar Ele, reconhecer, ó, tem uma noção, pequei. Tem um probleminha com aquele lá, tem um probleminha com aquela lá. Barbaridade, né? Em casa, estou sendo negligente na palavra, no Senhor, com a minha família. E até um alerta. Tem muitos pais aqui que têm filhos e que outros irmãos acabam discipulando, certo? Até no nosso caso é né, o da visão ali, com muito amor, está vinculado aí com nós também. Mas a responsabilidade de conduzir os filhos a Cristo é dos pais. Uma bênção que a igreja fornece são irmãos para auxiliar essas famílias a conduzirem os seus filhos até Cristo, mas é uma responsabilidade dos pais. Os pais têm que saber, perguntar como é que os filhos estão, se estão orando, se estão lendo a palavra, o que estão lendo, o que estão buscando. Lerem a palavra junto com os filhos, orarem junto com os filhos, cultivar a vida de Cristo na sua casa, para que os filhos possam fazer depois com os seus filhos. Eu aprendi com meu pai, aprendi com a minha mãe, né? E a vida de Cristo vai sendo transformada na vida dos filhos. Eu vou dar um exemplo para vocês, que eu casei foi ano passado, de algo ruim que aconteceu na minha vida. Eu casei ano passado, e quando nós éramos crianças, quando nós brigávamos em casa, eu e meu irmão, eu com alguém, meu pai vinha, acabou a farra, meu pai xingava nós de tudo que era coisa. E uma das coisas que ele dizia assim, ó, vocês nunca vão ser ninguém na vida. Você não vai ser ninguém na vida se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida. E aí não tem nada de errado até ele falar isso. Mas as palavras, elas amaldiçoam. E para quem não sabe, eu me formei em Direito, né? Terminei, acho que a minha faculdade em 2016, fiz 2 vezes a prova e não passei. Até então eu morava junto com meus pais. Eu confesso para vocês que era uma tortura estudar em casa. Eu não conseguia. Sabe por quê? Porque às vezes vinha aquela palavra na minha mente: eu não vou ser ninguém. Eu não vou conseguir. Isso aí é muito difícil para mim. E isso foi por muito tempo. Casei, minha esposa começou a falar sobre esse assunto. Para mim era um parto falar sobre isso. Dava quase briga. A minha alma parecia que ia sair do meu corpo. Mas eu sabia que era uma coisa que eu tinha pendência e que eu tenho que terminar. Então agora, mês que vem, em nome de Jesus, fazer a prova, né? Se for da vontade do Senhor, creio que vou passar. Se não for, vamos estudar de novo, continuar e fazer a próxima. E se não passar, a próxima.
Às vezes, irmãos, as nossas palavras fazem com que nós tenhamos esses laços, essas maldições familiares. Se não me falha a memória, em 1 Pedro é mencionado isso, né? Aquilo que nós herdamos dos nossos pais, maus desígnios. As palavras, elas podem muito bem abençoar ou amaldiçoar a vida dos filhos. Tem que ter muito cuidado com isso, com o que a gente fala quando a gente está brabo, né? Vai disciplinar os filhos para não falar nada que venha a gerar alguma coisa no futuro. Mais um texto aqui, Tomás. 1 João 1,9. Casualmente, coincidentemente, foi falado ontem também nos jovens, acho que esse versículo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Irmãos, se nós temos consciência que nós temos cometido pecado em alguma determinada área, confessamos ao Senhor que o sangue dele vai nos limpar, vai nos lavar. O Senhor quer que todos nós tenhamos uma vida abundante nele. E eu botei o último texto, vamos abrir aí em Gálatas 2:20, né? Que o nosso amado pastor Rogério trouxe na semana passada. Deixa eu abrir aqui Gálatas aqui. Ele falou sobre a questão de termos uma vida vitoriosa, certo? Aqui diz no versículo: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, né? E eu coloquei uma anotação minha, assim, ó. A nossa fonte continua contaminada, porque nós não substituímos a nossa vida pela vida de Cristo. Quer ter uma vida vitoriosa? Substitui a tua vida pela vida de Cristo. Analisa, acho que se diz, né, a si mesmo. Vê aquilo que tem pecado, aquilo que tem entristecido o Senhor, aquilo que tem te afastado dele. Eu sempre falo aqui que eu tinha um pecado que era também grave, que era a questão, eu brigava com alguém e eu isolava. O isolamento, irmãos, é pecado. O Senhor nos colocou dentro de um corpo, porque se nós parar para analisar aqui, todos nós temos problemas. Todos nós. Todos nós. Qual a lógica de nós estarmos num grupo de pessoas com problemas? Todo mundo com os problemas, o seu problema. É para nós vencermos juntos. Nós somos transformados, irmãos, pela vida uns dos outros. Porque daí a gente começa a trazer luz na vida dos nossos irmãos, a gente começa a edificar a vida dos nossos irmãos, e Cristo passa a refletir a glória dele através de nós. Se nós não tivéssemos o pecado, nós íamos viver independente e não dependente uns dos outros. Amém? Queria chamar o Marcos aqui também. O Marcos está no cantinho lá. Tinha conversado com ele. E uma das coisas, irmãos, que eu não quero, assim, na minha vida, nem na minha esposa, na vida dos nossos filhos, quando nós tiver, é viver, assim, uma hipocrisia, sabe? Ter algo aqui escrito, ter algo aqui que Jesus está falando e eu não viver isso. Eu creio que a palavra ela é bem prática, né? E hoje eu pedi para o Marcos ministrar um louvor no final, né? E eu creio que ele vai conduzir conforme a vontade do Senhor para nós. Amém? Aleluia. Podemos declarar assim, amados? Do meu interior fluirão rios do Espírito. Do meu interior fluirão
e o meu Deus